Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os trabalhos da CPI, o depoimento de hoje de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos e o atual cenário político do país, que já vem interferindo também na economia. Eu converso com Marco Aurélio Nogueira, que é cientista político, professor de teoria política da Unesp. Marco Aurélio Nogueira, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer em estar aqui. Bom, vamos começar falando do depoimento de hoje. Ele falou muito pouco, né? Utilizou habeas corpus, o direito de ficar em silêncio, mas mesmo não respondendo, alguns senadores viram contradições e mentiras no que ele falou, né? E documentos apresentados e queriam solicitar a prisão dele. E há uma série de investigados e quebra de sigilos do advogado do presidente Bolsonaro, de Alan dos Santos, do Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara e deputado. Como é que o senhor vê esse processo da CPI, o atual estágio? Olha, eu acho que a CPI ela produziu já uma quantidade tão grande de evidências de que a gestão da pandemia foi muito mal feita e que no meio dela se intrometeram interesses particulares que buscaram extrair vantagens da pandemia, que agora a questão é saber o que é que a CPI vai fazer com todo esse volume de dados, de manifestações, de evidências de que há algo de podre no reino de Brasília, né? Quer dizer, eu acho que a grande questão é saber exatamente qual vai ser o teor do relatório final da CPI, porque ele deverá ser coerente com aquilo que a população brasileira, ou pelo menos uma parte dela, viu ao longo desses meses em que a CPI trabalhou. Quer dizer, ela ainda trabalhará mais algum tempo, mas a chave do sucesso da CPI será o seu relatório. E a partir dele, muita coisa poderá ter como desdobramento na vida nacional. E delimitar responsabilidades, as áreas de atuação, porque a gente viu vários envolvidos que trabalhavam no Ministério da Saúde, entraram nas negociações, esses laboratórios, supostos representantes, pessoas sem qualificação até para a negociação de vacinas e vacinas que não estavam disponíveis, o que é mais grave, não é? Não, é verdade. Quer dizer, nós assistimos ali na CPI, desde o início dos depoimentos, uma espécie de passarela por onde desfilaram a maior parte dos envolvidos nos malfeitos associados à pandemia ou à gestão da pandemia, né? Quer dizer, a rigor não faltou ninguém, né? Pode ser que ainda se descubra ou se volte a convocar para novos depoimentos alguns dos que já passaram nessa passarela, né? E é muito interessante que a CPI, por mais que ela possa ter uma lentidão processual que é inevitável, ela está sendo fundamental para conter o ímpeto golpista do presidente da República e dos seus associados, dos seus apoiadores. E isso é um trabalho que a CPI está fazendo e que ela merece ser reconhecido, porque ela funciona junto com o Senado e o Supremo Tribunal Federal como uma espécie de freio para as manifestações mais agressivas do presidente da República e dos seus apoiadores. Agora, o senhor vê essa ligação com a atuação do presidente Bolsonaro em outros aspectos? Porque a gente viu um reflexo do trabalho da CPI no sentido de acelerar a aquisição de vacinas por parte do governo, né? Se comprovou que houve atraso em algumas negociações, como com relação ao Instituto Butantan, com relação à Pfizer para a aquisição das vacinas, mas em relação a outros aspectos, porque a gente tem uma crise paralela que é entre o presidente Bolsonaro e os ministros do Supremo, que tem alcançado aí talvez até um estágio superior à crise que se esperava que a CPI pudesse criar, não é? É verdade. Eu acho que a CPI, ao fazer isso que eu estou chamando aqui de freio de contenção do presidente da República, produz também um efeito positivo sobre outras áreas do governo e passa uma mensagem importante para a sociedade. Agora, a crise é maior do que a CPI, é maior do que as instituições democráticas do país. Sobretudo porque a crise que nós estamos enfrentando hoje não é uma crise natural.
que derive de um mau funcionamento das instituições ou de alguma falha sistêmica do Estado brasileiro. Ela é uma crise induzida, uma crise provocada. E isso é algo que dificilmente será superado se o veículo principal de produção da crise não for ele próprio contido. E isso muito provavelmente não acontecerá, porque o presidente da República, o presidente Bolsonaro, é incontível, digamos assim, né? Agora... Ele não se limita a nenhum tipo de respeito às regras do jogo. Agora, a gente tem visto um discurso mais pacifista por parte de Rodrigo, o presidente do Senado, não é? Também o próprio Arthur Lira também tem tentado evitar, por exemplo, a apresentação de pedido de impeachment. A gente tem o Centrão, que é muito próximo do presidente Bolsonaro, pelo menos com esse discurso, Ciro Nogueira, que agora está no Ministério. O senhor acha que essas ações de Rodrigo Pacheco, o próprio ministro Fux falou da possibilidade de se tentar novamente uma reunião? Esse esforço não pode sensibilizar o presidente e levar a uma acomodação, porque pode fazer mal para a economia, que seria aí um fator importante para ele numa campanha de reeleição. É verdade. Essa é uma perspectiva muito positiva, né? Tomara que aconteça como você falou. Agora, nós já temos 2 anos e meio de governo. Em nenhum momento o presidente da República mostrou alguma delicadeza no trato da situação política geral. Delicadeza, eu quero dizer, uma sensibilidade. Ele é um provocador que opera por impulso, por estímulos que não se sabe de onde vêm e que tem muita clareza de que ele foi eleito para governar numa perspectiva antissistêmica, né? O que isso significa é algo que nós não sabemos direito, mas ele significa que está havendo uma tradução desse antissistema na paralisia e na agressão às instituições democráticas, chegando mesmo ao ponto de agredir pessoas físicas que integram essas instituições, como é o caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o cenário, Denise, é que você tem alguns operadores políticos que estão mais ou menos próximos do presidente, que têm clareza da gravidade da situação e se movimentam para tentar forçar uma certa acomodação. Esse movimento é um movimento positivo, porque dá alguma esperança de que as coisas não derivem para aquilo que seria o pior cenário, que seria o presidente da República levar a sua combatividade sistêmica às ruas, né? E aí nós teríamos um cenário de conflagração que não interessa a ninguém e que não beneficia nenhum setor do país. Mas a gente ainda vê manifestações de apoio pelas ruas aí de vários locais. O presidente Bolsonaro também se esforçando com uma agenda de inaugurações de obras, né, especialmente naquelas regiões em que tradicionalmente ele não teve muito apoio, como no Norte e no Nordeste. O senhor acha que ele consegue reverter a perda recente de popularidade? Olha, eu acho que não, acho que é muito difícil. Agora, nós temos 1 ano e meio antes das eleições, né? Então, a rigor, tudo pode acontecer. Pode até mesmo acontecer uma recuperação da economia e uma retomada do emprego que vai seguramente produzir algum tipo de efeito eleitoral. Mas nada disso está sinalizado, né? Nada disso há um indício claro de que algo assim poderá acontecer, né? E a queda do presidente a queda de popularidade dele é muito acentuada, o que não significa que ele seja um cachorro morto, ou seja, que ele não opere ainda, não funcione, não faça movimentos que busquem beneficiá-lo ou prejudicar os seus adversários. Ele é um ator político e, mesmo desgastado, ele tem aquilo que é fundamental na política, que é a caneta e a voz nos veículos de comunicação o tempo todo. E tem do seu lado as redes sociais aliadas, que fazem um barulho
infernal na vida nacional. Agora, professor Marco Aurélio, a gente precisa considerar também, na polarização prevista para as eleições do ano que vem, que o ex-presidente Lula, ele está numa situação confortável hoje, ele não está como vidraça, o foco maior das atenções é a atuação do presidente Bolsonaro, só que no próximo ano a situação muda, principalmente se começarem as campanhas, de fato, oficiais, não é? E o ex-presidente Lula for candidato, porque aí tem aquele jogo de rejeição dos dois lados, não só de apoio, né? Não, é verdade. Hoje o ex-presidente Lula está confortável porque ele não está sendo foco de nenhum tipo de ataque. O presidente Bolsonaro hoje se preocupa muito mais em atacar a possibilidade de um terceiro nome ou de um nome do centro democrático, centro-esquerda, centro-direita, moderado, do que em atacar o ex-presidente Lula ou o PT. Quer dizer, no fundo, para o presidente Bolsonaro, o Lula é o adversário ideal, porque ele repõe a polarização que vem se dando no Brasil já de alguns anos para cá. Então, enquanto ele conseguir paralisar a articulação moderada, democrática moderada, ele vai continuar poupando o presidente Lula de qualquer tipo de combate, a não ser aquele mais genérico, que é uma visita ao passado que sempre foi afirmado numa espécie de contaminação antipetista generalizada, né? Agora, lembrando, né, rapidamente, que na campanha os dois vão ser alvo de críticas de todos os lados. É verdade, quer dizer, todos eles, ambos, têm o rabo preso, como a gente costuma dizer, né? Porque há rejeição a ambos, assim como há aprovação a ambos, adesão a ambos. E tudo vai depender muito do que acontecer a partir, digamos assim, da definição mais clara dos nomes que vão competir de fato as eleições e dos arranjos que esses nomes conseguirão promover. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar nesse jogo de empurra-empurra que nós estamos assistindo hoje. Ouvimos o Marco Aurélio Nogueira, cientista político e professor de teoria política da Unesp. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Denise, é sempre um prazer. Com vocês.